Gente, haja blá blá blá, né? Mas, enfim, bom fazer essas pausas até para a gente organizar nossas ideias. Bom, nesse nosso último vídeo eu vou falar para vocês sobre público-alvo e a importância de caracterizar esse público antes da gente iniciar qualquer projeto. Muitas das vezes a gente vê que a falha da comunicação, ela se dá justamente pela não identificação do público real da empresa. Vocês vão ver algumas denominações, por exemplo, como target. Várias das pessoas preferem se referir ao público-alvo como target, mas enfim, a gente mantém como público nesse momento, ok? O público, na verdade, dificilmente vai ter um perfil parecido com o nosso, principalmente para quem atua em uma agência de publicidade e propaganda. Quando a gente atua, por exemplo, em uma empresa em que a gente é o departamento de marketing, é muito mais fácil a gente tratar esse público, identificar as características dele e saber a melhor linguagem, como lidar com essas pessoas, enfim, o que funciona, o que não funciona, porque a gente lida aí com um segmento que tem uma única característica, né? A agência de publicidade, ela não se dá esse luxo, né? Muitas das vezes a gente atende contas de perfis totalmente distintos. Um deles de crianças de classe XYZ, e aí tem feminino, masculino, tem região onde mora, tá? E ao mesmo tempo a gente pode estar lidando com pessoas de geração baby boomers, que é a geração aí do pai, ou talvez principalmente dos avós de vocês, e que vão ter perfis muito diferentes também. E a linguagem vai mudar. E não só isso, a gente precisa entender o todo de cada um desses perfis de público com os quais a gente pode se relacionar. Então a gente parte de aspectos que são essenciais, por exemplo, a idade, né? Mesmo criança, gente, é muito diferente lidar com uma criança de 2, 3 anos e uma criança de 8, 9, 10, que já está se achando gente grande, que se relaciona diferente, inclusive na forma de se comunicar, né? Mas a gente tem aí as crianças, depois a gente tem os pré-adolescentes, que também têm características muito específicas, adolescentes, jovens adultos, e aí na idade adulta a gente tem perfis muito variados também, até em função de como eles se organizam familiarmente, né? Se eles possuem filhos ou não, se são casados ou não. Então, isso também muda muitas características do público e de como a gente lida com eles. E a gente tem aí o pessoal da terceira idade, que hoje em dia é super ativo e super tecnológico também, mas em alguns casos a gente precisa ensinar tecnologia para eles, né? Então, a idade ela é sim muito importante, assim como as características relacionadas a feminino, masculino e as demais denominações que a gente tem aí hoje, com as quais a gente se relaciona. Então, considerar esses aspectos é essencial, mas a gente considera também, por exemplo, em que estado no Brasil ou em quais locais do mundo a minha empresa atua. São Paulo é muito diferente de Rio, que é muito diferente de Recife, que é extremamente diferente de Porto Alegre, né? Então, como que eu lido com essas pessoas? Será que o argumento que eu uso em São Paulo vai vender para as pessoas que têm mesma idade, feminino, masculino, em regiões tão diferentes? Normalmente não, né? Por vários aspectos. O aspecto cultural, ele também precisa ser considerado quando a gente trabalha o público-alvo. Entender que, por exemplo, se a gente trabalha uma multinacional com países diferentes, ocidental e oriental, a gente vai ter restrições a vários temas que a gente vai trabalhar, então precisa ser pensado isso também. Quando a gente fala de Brasil, às vezes a gente traz essas questões, inclusive, para país, né, por serem regiões muito distintas. Então, a nossa linguagem, ela tem que falar muito a linguagem do outro, do público. E o que eu ia passar para vocês, entender que nem sempre o que é importante para gente, o que venderia para gente, vai funcionar para o outro. Tá? Então, se distanciem sempre do perfil de vocês. Procurem entender o que forma o perfil do público com o qual eu vou me relacionar. O que eles gostam, o que faz com que essas pessoas retornem a um ponto de venda e façam a recompra de um produto. Existem perfis de público que gostam de gente
babando em cima deles o tempo inteiro, né? Como se fossem crianças mimadas. Existem outros que querem distância, querem chegar numa loja e escolherem sozinhos os produtos que eles vão comprar. Então, mesmo essas características, elas precisam ser entendidas. E aí façam isso, se distanciem. Quem é o meu público? Qual a linguagem dele? Tem gíria? Não tem? O que a cultura dá como ok ou que eu não posso utilizar? É preciso pesquisa, né? Alguns de vocês talvez já tenham tido a disciplina de comportamento de consumidor, outros não, mas é uma disciplina essencial para a gente entender como a gente lida com esses diversos tipos de público. E sempre façam isso, tá? É uma das questões que a gente mais vê de falha aqui em São José, mesmo em cidades pequenas aqui da região, em que a pessoa, ela cria algo que ela acha, uau, ficou o máximo que eu criei. Só que, cara, pera lá, será que ficou o máximo mesmo? Né? Vamos rever se a linguagem que você usa condiz com o público para o qual ela está sendo direcionada, certo? Então, são aspectos que a gente trabalha antes de qualquer comunicação, tá? Principalmente quando a gente está externa à empresa e que a gente precisa entender um pouco mais sobre ela, tá? Então, pensem sempre na importância de um planejamento estratégico de marketing, seja para ações offline, que não é necessariamente o caso da nossa disciplina, por mais que a gente saiba que hoje a gente não separa mais o online do offline, e pensem também para o online. Então, análise mercadológica ou macroambiente, análise SWOT com fraquezas, forças, oportunidades e ameaças de um cliente e características de público-alvo. Além, é claro, de analisar toda a parte de composto mercadológico, concorrência e demais aspectos que a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Aguardem aí, então, também a nossa atividade. Me deem feedback disso, ok, turma? Eu preciso verificar se vocês estão acompanhando esses vídeos, se vocês estão acompanhando as aulas, até porque, embora a gente esteja no digital, as nossas aulas, elas vão andando. E eu preciso, inclusive, lançar nota de atividade para vocês, tá bem? Me mandem suas dúvidas, principalmente a turma novinha, tá? Eu prometo que ali no nosso perfil do Instagram eu vou tentar tirar o máximo de dúvidas possível também. Ele acaba aproximando muito a gente, tá? E ter esse retorno de vocês é importante, senão a gente não sabe, inclusive, onde a gente pode colaborar, tá bem? Se cuidem, um beijo e vamos torcer para terminar logo com essa crise toda aí de coronavírus, tá bom? Um beijão.